Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Começando mais um Cris Canina Ensina em plena segunda-feira de carnaval. É isso aí, como prometido, estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre se é possível deixar o seu filhote sozinho durante 8 horas seguidas. Bom, o Cris Canina Ensina, ele acontece, como vocês já sabem, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Essa segunda-feira, especialmente, está sendo um conteúdo gravado para você, tá bom? Então, normalmente eu fico aqui olhando para o celular, porque é ao vivo que a gente faz o Cris Canina Ensina, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vamos começar? Galera, será que o seu filhote consegue ficar 8 horas sozinho em casa? Como é que será que a gente consegue fazer para ajudar o nosso filhote a ficar tranquilo e calmo durante essas 8 horas sozinhos? Afinal de contas, a gente tem uma rotina muito corrida, né? É a realidade aí de muitos brasileiros que saem de casa muito cedo e voltam só depois de anoitecer para casa. E aí eu te pergunto, é possível a gente deixar um filhote que ele fique tranquilo e comportado durante essas 8 horas? É possível. É provável? Não é provável. É ideal? Não é ideal, tá? Mas a gente pode minimizar esses efeitos da solidão nessas 8 horas, tá? Só que é muito importante vocês entenderem que, beleza, é possível, mas não é provável que ele fique comportado, tranquilo e que ele não vai ter nenhum pinguinho de ansiedade de ficar esse tempo todo sozinho. Então é muito importante vocês entenderem isso. O filhote, como que ele se sente quando ele fica sozinho? Ele se sente ameaçado, né? Ele se sente não só ameaçado, como entediado. Vamos fazer uma comparação aqui. Se você fica dentro da sua casa, fechado a 4 paredes, sem nada para fazer, sozinho, sem contato com ninguém, com nenhum amigo, com seus familiares, durante um período muito grande, vamos supor aí uma semana, 2 semanas, um mês, como é que você vai se sentir? Você vai se sentir super calmo? Talvez aí nos primeiros dias você fique até, nossa, que bom, ninguém me enchendo o saco. Mas à medida que o tempo vai passando, você vai tendo a vontade de querer encontrar pessoas, de querer falar com alguém, de querer entrar no celular, de querer mandar um WhatsApp para alguém, uma mensagem, falar no telefone, encontrar com alguém, não é mesmo? E a nossa ansiedade, ela começa a crescer, né? Então a gente começa a ficar mais ansioso, mais estressado, porque nós precisamos muito desse contato social. O cão, o filhote, é a mesma coisa. Ele precisa desse contato social também. Não só com a gente, como com a sua espécie também. Outros cães, outros animais. Então, é demais a gente querer que os nossos cães fiquem muito tempo sozinhos, tranquilos, né? E aí, tranquilos, eu incluo aí, sem estragar nada, sem fazer nenhuma besteira, né? Sem talvez desenvolver um excesso de latidos, ou um comportamento compulsivo, de lamber as patas, tá? Ou até mesmo, quem sabe, uma depressão, um cachorro que fica dormindo o dia inteiro, que não se mexe, que não interage, tá? Então, é importante a gente entender que os nossos filhotes também se sentem entediados, que os nossos filhotes também se sentem ameaçados. E quando eu falo ameaçado, é ameaçado mesmo. É como se eles estivessem com a sobrevivência deles em risco. É um sentimento de estarem com a sobrevivência em risco, tá? A vida deles em risco.
Então, é importante que a gente entenda isso e tente minimizar, se você consegue não deixar o seu filhote sozinho durante esse tempo todo, ótimo, perfeito, é o melhor, tá? É o melhor para o seu filhote. Caso você não consiga, eu vou falar aqui para vocês como que talvez a gente possa minimizar esse efeito aí desse estresse. Veja bem, minimizar. Eu não estou falando aqui que a gente vai acabar, que seu cachorro vai ficar extremamente feliz em ficar 8 horas. É muito improvável que ele seja um cão totalmente feliz, tá? Que ele seja um cão que não tenha ansiedade, que ele seja um cão tranquilo, beleza? Cris, beleza, eu entendi. Então, não é bom meu filhote ficar 8 horas sozinho. Mas qual seria o tempo ideal, então, né? Que eu poderia deixar ele sozinho? Eu costumo falar que o tempo ideal é, no máximo, 4 horas sozinhos. No máximo. E por que, no máximo, 4 horas sozinhos? Os nossos cães, os nossos filhotes, eles têm um ciclo. E os ciclos do filhote normalmente são muito rápidos que acontecem. E o que eu quero dizer? O que é esse ciclo, né, Cris? Bom, esse ciclo é o seguinte: o seu cachorro ele vai se alimentar, ele vai fazer as necessidades, ele vai brincar e ele vai descansar, dormir, relaxar. Esse é o ciclo que ele tem. E normalmente o filhote ele tem esses momentos desses ciclos muito rápidos. Então ele se alimenta, logo depois que ele se alimenta, depois de uns 10, 15 minutos, ele já faz as necessidades dele, o xixi, o cocô. E aí ele desperta porque ele se alimentou, ele botou energia para dentro dele. Então ele vai querer gastar a energia dele de alguma forma, né? Então ele vai querer brincar, vai ficar elétrico e depois de um momento de brincadeira, ele vai querer relaxar. Então esse é o ciclo. E quando a gente deixa um cão muito tempo sozinho, ao invés dele ter um ciclo desse completo, ele vai ter vários ciclos desse completo. Então, ele vai ter talvez vários momentos de, pelo menos 2 ou 3 momentos de alimentação, alguns momentos para evacuar, ele vai ter alguns momentos de brincadeira, ele vai ter alguns momentos de relaxamento. Só que você tem que lembrar que ele vai estar sozinho, né? E aí é que a gente abre a porta, a gente abre a chance, a oportunidade do seu filhote fazer coisas erradas. Por quê? Porque se no primeiro ciclo que ele teve, ele achou lá aquele brinquedinho que você deixou, aquele ossinho, já no segundo ciclo, se aquelas coisas, aqueles brinquedos, aqueles objetos que você deixou, ele já se entreteu com aquilo, talvez no segundo ciclo esses objetos não sejam mais tão interessantes para ele, né? E aí ele vai procurar outra coisa para se entreter. Já no terceiro ciclo, aquilo vai se tornar ainda menos importante para ele. Aqueles brinquedos, aqueles itens que você deixou achando que ele ia brincar 8 horas com o mesmo ossinho, com o mesmo brinquedo recheável, com a mesma cordinha. E na verdade não, tá? Porque aquilo perde um valor muito rápido, principalmente se for durante um dia inteiro. Então, quando eu falo que 4 horas é o máximo, é um período aonde o seu filhote ele não vai talvez ficar tão ocioso dentro dessas 4 horas. Porque aí depois de 4 horas ou 3, você chega, você vai dar um contato social para ele vai brincar com você ou ele vai passear, né? E aí ele vai começar um outro ciclo, mas já cansado de um passeio ou já cansado mentalmente de fazer um enriquecimento ambiental junto com você, jogar um joguinho, um tabuleiro junto com você, ou talvez você ter dado um novo brinquedo para ele recheável, para ele se entreter no período da tarde, tá? Então, é importante que vocês tentem não deixar o filhote de vocês
sozinhos durante muito tempo. Outra coisa que eu costumo falar bastante é para você avaliar a sua rotina, né? Avaliar a sua realidade de vida. E você tentar fazer uma rotina não só boa, preparar uma rotina não só boa para você, mas preparar uma rotina boa para o seu filhote também, né? E aí avaliar, como é a minha rotina? Eu preciso acordar muito cedo ou não? Eu posso acordar um pouquinho mais tarde? Eu preciso fazer exercício de manhã ou de noite? Eu vou para academia de manhã ou de noite? Eu posso voltar para casa para almoçar? Ou eu não posso voltar para casa para almoçar? A partir do momento que você faz uma avaliação da sua rotina, você consegue se programar para inserir coisas no dia, na rotina do seu cão, que mesmo você não podendo dar, você vai conseguir se planejar para dar para o seu cão. E eu vou dar um exemplo. É impossível você voltar para casa para almoçar, né? Então, se você avalia essa sua rotina e já sabe que não é possível voltar para casa para almoçar, talvez você possa contratar uma pessoa para ir até a sua casa, para ficar 1 hora interagindo com o seu cão, ou para fazer um passeio. Hoje em dia existem serviços de pet sitter que vão até a casa da pessoa para oferecer o que talvez você não consiga dar nesse dia do seu cão. Existem passeadores. Então, a partir do momento que você pensa, avalia qual é a sua realidade de vida e a sua rotina, você consegue planejar o que talvez você não possa dar durante o dia. Então, é muito importante que você faça essa avaliação. Eu vou falar aqui para vocês como que a gente pode melhorar essa rotina caso você chegue para mim e fale assim: Cris, eu entendi, mas a minha realidade não é essa. Eu moro sozinho na minha cidade, eu tenho uma funcionária que vem 1 vez na semana na minha casa e essa é a minha realidade. Então, eu vou te falar aqui alguns pontos que você precisa fazer. E não é, na verdade, uma opção. Você vai precisar fazer isso. É praticamente uma obrigação. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir oferecer um bem-estar para o seu cão, para o seu filhote. Não vai. Essa é a realidade. Essa é a realidade, tá? Não vai existir nenhum filhote que vai ficar 8 horas tranquilo, tá? Então, como é que a gente pode aumentar, né, as chances da gente conseguir aumentar esse tempo sozinho do seu filhote? Gradativamente. Antes da gente falar como, é importante vocês entenderem que um cão, qualquer cão, seja ele filhote, seja ele jovem, seja ele adulto, ele precisa expressar os comportamentos naturais dele, tá? E o que são os comportamentos naturais? É a caça, o faro e o forrageio. Cris, mas o meu Shih Tzu, pequenininho, ele tem essa necessidade de caçar? Ele tem essa necessidade de farejar? Ele tem essa necessidade de forragear? Ele não é um cão doméstico? Ele não é um cão de companhia? A gente tem que lembrar que os nossos cães, ele veio do cão selvagem, né? É claro que existem raças que são raças que não têm nenhum tipo, eles não foram feitos, né, criados para algum tipo de trabalho, né, como outras raças, como os Goldens, Labradores, Pastores. Então, dando o exemplo do Shih Tzu, ele é uma raça que ele não tem nenhum objetivo em trabalho ou executar algum trabalho. Claro, então, que essas raças, eles talvez tenham uma necessidade um pouco menor de expressarem esse comportamento.
mas eles ainda têm sim essa necessidade, porque isso é do cão, isso é do animal, tá? Então, a gente precisa lembrar que em 8 horas, o seu cão, em algum momento, ele vai querer expressar essa necessidade natural dele. E aí é que a gente começa a entender aqueles probleminhas básicos que a gente tem com os filhotes. Aquele probleminha de destruir o tapete higiênico, é aquele probleminha dele morder as coisas, morder as quinas dos móveis, né? E aí que a gente começa a entender que, na verdade, o seu filhote, o seu animal, ele está simplesmente expressando um comportamento natural dele. E que talvez seja porque ali naquele ambiente onde ele está, onde ele vive, ele não tem a oportunidade de expressar com as coisas certas. Expressar esse comportamento natural com as coisas certas. Então ele vai achar o que tem ali no meio para expressar esses comportamentos naturais. Então, a partir disso, a gente começa a entender que a gente precisa estimular os nossos animais, os nossos cães e os nossos filhotes a expressarem esse comportamento natural. Mas a gente não quer que ele expresse com o tapete higiênico, né? A gente não quer que ele expresse com os nossos móveis. A gente não quer que ele expresse latindo. E é aí que entra os 5 tipos de enriquecimento ambiental que a gente tem. E é aí que eu falo que você precisa se obrigar. Se você é uma pessoa que tem uma rotina muito corrida, que fica muito tempo fora de casa, você é praticamente obrigado a oferecer esses 5 tipos de enriquecimento ambiental para o seu filhote. Praticamente obrigado. Porque senão o seu cachorro vai sim ser um cachorro ansioso. O seu filhote vai sim crescer um cão ansioso, ocioso, ocioso e que pode sim apresentar diversos problemas comportamentais e até comportamentos compulsivos, de lambeduras de pata, uivos, ficar girando em volta do rabo, tá? E aqui eu vou explicar para vocês quais são esses 5 tipos de enriquecimento ambiental. Para vocês entenderem que enriquecer um ambiente do seu cão não é simplesmente jogar um monte de brinquedo no chão e pronto, e acabou. É importante eu mostrar aqui para vocês que a gente tem 5 tipos diferentes e que vocês têm várias saídas. E que sim, esse enriquecimento ambiental, ele precisa às vezes que você esteja presente, que você esteja ali do lado. Às vezes é muito melhor que você ofereça um certo tipo de enriquecimento ambiental antes de você sair de casa do que simplesmente jogar um monte de brinquedo no chão e achar que o seu cachorro está se entretendo com aqueles brinquedos. Beleza? Vamos começar aqui explicando os 5 tipos? O primeiro tipo de enriquecimento ambiental é o enriquecimento ambiental mental. É aquele enriquecimento onde você vai trabalhar com a parte cognitiva do seu filhote, a cabeça. Beleza? O que são os enriquecimentos ambientais mentais? Hoje em dia existem no mercado vários tipos de jogos feitos para cães. Jogos que normalmente são tabuleiros às vezes, onde você vai desafiar mentalmente o seu cão. Você vai oferecer um desafio mental para ele. E aí esse desafio mental vai fazer com que o seu cão expresse, que o seu filhote expresse um comportamento natural. Então, normalmente, a gente tem uns brinquedos de tabuleiros, que são brinquedos onde tem pecinhas estratégicas, onde o seu cão ele precisa se desafiar mentalmente para tirar aquelas pecinhas com um certo objetivo, que é ganhar talvez um petisco que esteja ali dentro daquela pecinha, daquele brinquedo. Nesse momento, ele vai estar se desafiando mentalmente, porque ele precisa entender a estratégia daquele brinquedo.
que é bater com a patinha, bater com o focinho, farejar para entender aonde está o petisco dentro daquele tabuleiro, pegar com a boca e não só pegar e retirar a peça. Então, às vezes tem brinquedos que ele precisa pegar com a boca, tirar a peça e abrir uma gavetinha com a pata. Então, olha o tanto que a gente está estimulando mentalmente esse cão. E estímulos mentais, galera, às vezes, ou normalmente, podem cansar muito mais o seu cão do que uma atividade física, do que um simples ficar jogando bolinha para o seu filhote, ou ficar jogando bolinha para o seu cão. E a gente esquece desses estímulos mentais. É exatamente quando a gente vai fazer um curso, quando a gente está estudando. Às vezes, se a gente fica o dia inteiro numa biblioteca ou estudando o dia inteiro sem ter feito nenhum tipo de exercício físico para o nosso corpo, às vezes a gente chega em casa extremamente exausto, mesmo sem ter feito nenhum tipo de exercício físico. Por quê? Porque a gente trabalhou aqui, ó, o dia todo, a parte mental. E aí, muitas pessoas fazem um exercício físico para descansar a parte mental. Então, com os nossos cães, é a mesma coisa. A gente precisa oferecer esse estímulo mental, tá? E hoje existem vários brinquedinhos no mercado e não só brinquedinhos no mercado. Existem várias formas de você fazer os brinquedos. Vamos para o segundo tipo de enriquecimento ambiental, que é o enriquecimento ambiental alimentar. O que seria o enriquecimento ambiental alimentar? São aqueles famosos brinquedos recheados. É o Kong recheado, é a bonequinha. Normalmente são brinquedos ocos ou brinquedos que podem ser também brinquedos destinados a roer, como os cascos, os chifres, mas que tem uma parte oca dentro que você vai rechear com a própria alimentação do seu cão. Se você tem um cachorro que come alimentação natural, perfeito! Dê alimentação natural para o seu filhote, para o seu cão, dentro desses brinquedos. Assim, ele não vai estar simplesmente comendo uma comida no pote de forma rápida, né? Fácil e preguiçosa. Ele vai ter que trabalhar para se alimentar. Ai, Cris, mas eu fico com tanta dó. Ele vai ficar... Imagina você... Eu já recebi essa pergunta. Imagina você morrendo de fome e tendo que se esforçar para tirar uma comida de dentro de alguma coisa para você comer. Galera, estamos falando de animais. Estamos falando dos cães, que lá no passado eles precisavam trabalhar para conseguir o alimento. Eles precisavam caçar, eles precisavam abater a presa, eles precisavam destrinchar a presa para se alimentar. Olha o trabalho que eles tinham, tá? E se eu te falar aqui que eu também trabalho para conseguir a minha alimentação? Se eu te falar aqui que você também trabalha para conseguir comer? Talvez você não trabalhe da mesma forma que os cachorros, mas você não precisa executar um trabalho onde você vai ganhar money, dinheiro, para comprar a sua comida. Então você também precisa trabalhar para conseguir se alimentar. A mesma coisa com os nossos filhotes, com os nossos cães. É muito interessante que eles trabalhem, porque dessa forma, não só eles vão trabalhar fisicamente, mentalmente e suprir essas necessidades do forrageio, de forragear, de caça e de faro, como eles vão valorizar muito mais aquela comida. Sabe aqueles cães, aqueles filhotes que nunca têm muito apetite para comer, ou que você coloca comida no chão, no pote, e eles demoram ali, vão lá, dão uma cheiradinha, se distrai, vão para um outro lugar, volta, pega um grãozinho, mastiga, volta, pega outro, e demora assim 40 minutos para comer, e mesmo assim não come a comida inteira? É porque aquela comida não está tendo valor para ele. Não é porque a comida é ruim. Não é porque a ração do seu cão é ruim, não é gostosa. Não, é porque simplesmente aquilo está
fácil para ele, diariamente, tá? É uma coisa fácil, é uma coisa que ele pode escolher comer a qualquer hora que ele pode comer. Então, se ele sabe que aquela comida vai ficar disponível o dia todo, para que ele precisa ter pressa para comer? Para que ele precisa ter apetite para comer? E assim a gente pode desenvolver vários problemas comportamentais. Então, o enriquecimento ambiental alimentar, ele serve para também o cão expressar os seus comportamentos naturais e também para a gente valorizar a alimentação dele. Ser um cão, ser um filhote que está sempre com apetite. E isso vai ajudar você a treinar o seu cão. Porque um cão com apetite, ele está muito mais disposto a aprender coisas novas. E por uma motivação maravilhosa, a própria alimentação dele. Terceiro tipo de enriquecimento ambiental é o enriquecimento ambiental social. O que seria o enriquecimento ambiental social? Simplesmente ter contatos sociais. Não só com outras pessoas, ter oportunidades de interagir com pessoas e outros animais. Normalmente, cães que moram em casa têm um baixo, praticamente quase não tem um enriquecimento ambiental social. São cães que ficam no quintal durante anos, nunca saem de casa para ver outras pessoas, conhecer outros animais e ficam ali naquela rotina, a mesma rotina, com as mesmas pessoas da família e não tem um enriquecimento ambiental social, o que é muito, extremamente importante para a socialização do seu filhote. Eu já fiz aqui uma aula onde eu expliquei tintim por tintim sobre socialização de filhotes. E esse ponto do enriquecimento ambiental social, ele é de extrema importância. Lembrar que os nossos cães, para serem cães, os nossos filhotes para se tornarem cães adultos, educados, sociáveis, precisa ter esse contato. Precisa conhecer o mundo, precisa conhecer outros tipos de pessoas, outros tipos de estímulos. Eles precisam vivenciar isso. E um cão que fica preso ou dentro do apartamento, que não passeia, que não vê outros estímulos, que não sente, que não tem a oportunidade de conhecer esses estímulos, não vai ser um cão sociável, não vai ser um cão educado e provavelmente vai desenvolver algum tipo de reatividade. Então, o enriquecimento ambiental social, ele depende totalmente de você. Na verdade, os 5 tipos de enriquecimento ambiental dependem totalmente de você. Tá vendo como não é simplesmente a gente colocar um monte de brinquedos no chão para o seu filhote brincar? Então sim, mesmo que você fique 8 horas fora de casa, você precisa programar a sua rotina, nem que seja para antes de você sair de casa ou depois que você chegar em casa, oferecer esses enriquecimentos ambientais para eles. Ai, Cris, é muito cedo para eu passear com o meu cão. Então veja se você consegue passear quando você chegar em casa. Ai, Cris, é muito tarde para eu descer com o meu cão. Bom, se é muito cedo para você passear, se é muito tarde para você passear, lembra daquilo que eu falei agora há pouco? Existem várias opções para você contratar, talvez um passeador, uma pet sitter, um daycare, onde você possa deixar o seu filhote para ele interagir e ter exatamente esses enriquecimentos ambientais que eu estou falando aqui. O social, o mental e o alimentar. Beleza? Quarto enriquecimento ambiental, que muita gente desconhece esse enriquecimento ambiental, que é o sensorial. Caramba, Cris, o que seria enriquecimento ambiental sensorial? É exatamente isso que você está pensando. É estimular a parte sensorial do seu filhote. E como a gente consegue estimular essa parte sensorial do filhote? Levando ele para conhecer outros tipos de superfícies. É levar ele para pisar numa brita, na grama, no asfalto, no piso liso,
no piso emborrachado. Então, a parte sensorial é faro. Então, fazer o seu cachorro farejar, dar a oportunidade dele farejar. Então, vou te dar um exemplo aqui. Um simples você pegar a porção da raçãozinha dele, da alimentação, e jogar num tapete da sua casa, espalhar num tapete da sua casa, e ele poder farejar para pegar cada grãozinho de ração desse, já é um enriquecimento ambiental sensorial. Se você pega um punhado de ração e joga na grama, espalha na grama, e você dá a oportunidade dele farejar, forragear, para achar aquele alimento na grama, você está oferecendo um enriquecimento ambiental sensorial. Se você oferece ali, cria alguns tipos de superfície na sua casa, como um piso emborrachado, uma brita, subir em pedras, descer, você está dando enriquecimento ambiental sensorial. Colocar músicas na sua casa. Sabe aquele famoso Dog TV? Ou nosso Spotify, nosso queridinho Spotify, YouTube. A gente consegue ali colocar músicas onde estimule essa parte do seu cão auditiva. Então, estimule, coloque músicas clássicas, músicas calmas. Não vai me colocar um rock and roll aí. Estimule. Então, músicas, superfícies diferentes, criar momentos para ele farejar com a própria ração, com petiscos, colocar odores, outros odores, para ele estimular essa parte do faro, tá? Existem hoje ervas, alguns tipos de ervas, que vocês podem colocar em pequenas caixinhas, estimular o seu cão a cheirar farejar aqueles estímulos, que isso é muito feito no treino de faro de cães de polícia. Então, olha a imensidão de coisas que a gente pode oferecer para os nossos filhotes, para a gente conseguir deixar eles mais calmos em períodos muito longos de solidão. Quinto enriquecimento ambiental, que é o físico. O físico é simplesmente você trabalhar com a parte física do seu cão. Trabalhar mesmo com a musculatura. Então aqui estão incluídos os passeios, as brincadeiras de interação, as brincadeiras interativas, com os brinquedos interativos. E passeios de exercício físico. Lembrando que brincadeiras interativas são aquelas brincadeiras com bolinha, com frisbee, cabo de guerra, tá? São brincadeiras onde você vai estimular o físico do seu cachorro, né? Ele fazer força no maxilar, na mandíbula para segurar um cabo de guerra. Ele vai ter que fazer uma certa força nas patinhas na hora de estar puxando um cabo de guerra. Ele vai ter que correr para pegar a bolinha ou o frisbee. E o passeio. Caso seu filhote ele já esteja aí quase finalizando as etapas da vacina, você vai começar a ter que fazer passeios. E galera, passeios diários. Crie uma rotina diária. Não acho que isso não seja importante. Às vezes, muitas das vezes, na verdade, um simples passeio matinal antes de você sair de casa e um passeio depois que você chega em casa, com gasto de energia, brincadeiras de interação, já vão te ajudar muito nesse gasto de energia do seu cão e fazer com que ele durma melhor durante a noite ou fique mais calmo e mais tranquilo durante esse período do dia. E aí, às vezes, você chega e me fala, ai, Cris, mas é muita coisa que eu tenho que fazer. É muita coisa. É por isso que cães exigem da gente, principalmente os nossos filhotes, que estão construindo a sua personalidade ali desde pequenininho. Tenhamos dedicação com os nossos filhotes. Temos uma rotina, a gente tem uma rotina muito corrida. Então,
Planeje esse seu dia para você conseguir, de alguma forma, oferecer esses 5 tipos de enriquecimento ambiental. Que, recapitulando, é o mental, alimentar, social, sensorial e o físico. Você não precisa oferecer os 5 tipos todos os dias, mas saiba que existem esses 5 tipos e que você pode diversificar essa rotina do seu filhote, para que ele não fique ocioso. Só que é importante lembrar que isso depende da gente, depende de você como dono, como tutor, oferecer isso. Porque se você não oferecer isso, o seu filhote, o seu cão, vai buscar expressar os comportamentos naturais de uma outra forma, com as coisas que ele tem ali naquele meio, que pode ser o seu tênis, o tapete higiênico, que é o mais comum, o jornal, o pano, né, de limpar a casa, uma roupa que está no varal, ele vai expressar. Então, quanto mais você oferece esses 5 tipos de enriquecimento ambiental para o seu filhote, mais tranquilo e calmo o seu filhote vai ficar. E você vai garantir que esse seu filhote vai se tornar um cão adulto tranquilo. E você vai garantir que ele tenha um dia calmo, um dia tranquilo. E você vai garantir um bem-estar para ele. Então, isso depende de você, tá? Eu garanto que a partir do momento que você começa a fazer e você começa a ver a diferença do seu cão, você vai se motivando cada vez mais a fazer mais e mais e mais. Porque você vai vendo um cão mais calmo, um cão mais motivado a aprender. Então, eu garanto para você que a partir do momento que você começa, você vai se apaixonar em descobrir formas novas de motivar o seu cão, de motivar o seu filhote. Então começa hoje, começa agora que você está vendo essa aula. Não deixa para amanhã, tá? Esse foi o conteúdo de hoje e eu espero que você comece hoje mesmo a já oferecer esse enriquecimento ambiental para os filhotes de vocês. Obrigada por estarem aqui em plena segunda-feira de carnaval. Podem sair agora para o bloquinho ou para o seu carnaval, porque amanhã ainda tem carnaval, terça-feira. Então aproveitem e obrigada por estarem aqui. Quem está assistindo aqui no YouTube, muito obrigada. Dê o seu like aqui. Então, até a próxima segunda-feira, no próximo Cris Canina Ensina. Beijo da Cris!